dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 7 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar da Cortana começando a entender português, Samsung se pronunciando a respeito da questão da privacidade, parceria entre o Facebook Messenger e o Spotify, Instagram jogando sujo contra a concorrência, Amazon removendo totalmente a criptografia no Fire OS, fundador da Epic Games pedindo para o mercado de jogos se unir contra a Microsoft, Apple pensando em vender iPhones usados na Índia e o Google ampliando a contragosto o alcance da lei do direito de ser esquecido para os países da União Europeia. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Google, que anunciou na última sexta-feira que vai começar a aplicar o tal do direito de ser esquecido lá da União Europeia a todos os domínios da empresa. Para quem não sabe ou não conhece, o direito de ser esquecido é uma regulamentação que garante aos usuários da União Europeia o direito de fazer o Google esconder resultados de busca que incluam o nome deles, sob a alegação de que esses resultados podem conter informações desatualizadas, irrelevantes ou então prejudiciais à pessoa listada. Até recentemente, essa regra só valia para domínios europeus do Google, por exemplo, google.de da Alemanha, google.fr da França, google.co.uk do Reino Unido e assim por diante. Mas no ano passado, a França entrou com um pedido para estender essa decisão para todos os domínios e esse pedido foi aceito. O Google passou um tempo tentando reverter essa decisão, tentou argumentar nos tribunais que isso não podia acontecer, mas no final das contas a União Europeia decidiu que não queria saber, que era para o Google aceitar essa nova regulamentação e que se ele não fizesse isso, a União Europeia ia começar a estabelecer sanções e multas à empresa. Aí eles acabaram engolindo a decisão e anunciaram na sexta-feira que a coisa vai funcionar assim. Se um usuário da França, por exemplo, abrir um pedido para remover o nome dele de um resultado de busca do Google, esse resultado vai deixar de aparecer nos resultados de busca feitos a partir de qualquer domínio do Google, seja ele google.fr, google.com ou google.com.br, por exemplo. Mas o resultado só vai ficar oculto caso a pessoa esteja na França. Se o usuário estiver em outro país, se um francês, por exemplo, estiver nos Estados Unidos e fizer uma busca pelo nome dele, o resultado não vai ficar escondido e o nome vai aparecer normalmente, independente do domínio que ele use para fazer a pesquisa. Outra coisa que o Google anunciou é que essa decisão é retroativa e vai valer para todos os pedidos do direito de ser esquecido que foram feitos nos últimos 2 anos. Agora eu vou falar de uma matéria que o periódico Times of India publicou no final da semana passada, dizendo que a Apple registrou junto ao Ministério da Índia um pedido para começar a importar e comercializar iPhones usados certificados e aparelhos recondicionados no país. A Índia tem sido um país que vem recebendo uma atenção cada vez maior da Apple, a empresa vem mexendo nos preços dos iPhones 4S e 5C para ver se consegue abocanhar uma parcela maior do mercado, ela está prestes a receber uma autorização do governo para abrir a primeira Apple Store lá no país, ela também já está planejando abrir lá um centro de desenvolvimento tecnológico que vai custar $25 milhões, e esse novo pedido deve permitir que a Apple disponibilize modelos mais atuais por preços menores, o que deixaria os produtos dela ainda mais competitivos frente aos líderes de mercado, que hoje são a Samsung com 26% de participação, a Micromax com 16% e a Lenovo com 9%. A título de informação, a Apple hoje tem só 2% de participação de mercado lá na Índia. Agora eu vou falar da Microsoft, que foi alvo de um ataque bem pesado do Tim Sweeney, dono da Epic Games, que é um dos estúdios de maior sucesso do mercado de jogos. O alvo do ataque é a Universal Windows Platform, que segundo a Microsoft, é uma plataforma de desenvolvimento universal que vai permitir que as empresas façam jogos compatíveis com todos os dispositivos que rodam Windows 10. Já de acordo com o Tim Sweeney, a forma como a Microsoft pretende gerir essa plataforma é extremamente prejudicial para o mercado de jogos, já que basicamente ela permite que a Microsoft decida que só quem utilizar a Windows Universal Platform vai poder tirar proveito de todo o potencial das máquinas onde os jogos estejam rodando. Na prática, isso significa que pode acontecer de um jogo que não tenha sido feito nessa plataforma não conseguir utilizar o poder máximo de processamento da máquina, o que deixaria ele em desvantagem técnica com os jogos que tenham sido desenvolvidos nessa plataforma. A carta do Tim Sweeney, que se você quiser ler na íntegra tem um link aqui para ela na descrição do episódio, termina com um apelo a todo o mercado de desenvolvimento de games. O Sweeney quer que todos os estúdios se unam para lutar contra essa plataforma e diz que a menos que a Microsoft mude os planos de como a Universal Windows Platform opera, o mercado inteiro de jogos só tem a perder com a existência dela. Agora o assunto é a Amazon, que no final da semana passada se envolveu numa polêmica depois que alguns sites de tecnologia descobriram que a empresa desabilitou silenciosamente os recursos de criptografia dos dispositivos que rodam o Fire OS, que é o sistema operacional dos produtos como o Kindle Fire, o Fire Phone, que ninguém lembrava que existia, a Amazon Fire TV e Fire HD. De acordo com esses sites, a versão 5 do Fire OS remove a criptografia de dados armazenados dos aparelhos, o que deixa todas as informações vulneráveis a ataques. Sem criptografia, todos os dados ficam visíveis como texto puro, ao invés de ficarem embaralhados, bagunçados, dificultando a leitura e a identificação de dados.
Como se isso não bastasse, depois que a informação começou a se espalhar e causar polêmica por aí, a Amazon resolveu se manifestar sobre o assunto e justificou a decisão dizendo que eles tinham optado por remover alguns recursos do sistema, como por exemplo essa criptografia local, porque os usuários não estavam usando esses recursos. Eles aproveitaram para dizer que todas as comunicações entre os dispositivos e os servidores da Amazon continuam acontecendo de forma criptografada, o que basicamente significa que os dados que são trafegados são criptografados, mas os dados armazenados localmente nos dispositivos não são. Uma pena essa decisão da Amazon, ao invés de desligarem a criptografia por padrão, já que quando os usuários tinham a opção de ativar o recurso eles não faziam isso, ela resolveu desligar e remover a possibilidade como um todo. O negócio agora é torcer para eles reverterem essa decisão, que nunca deveria ter sido tomada para começo de conversa. Agora eu vou falar de um jogo bem sujo que o Instagram vem fazendo para tentar conter o crescimento das redes sociais concorrentes. No final da semana passada, eles começaram a desativar links que permitem que os usuários se adicionem rapidamente no Telegram e no Snapchat. Esses links são popularmente conhecidos como admin, e caso alguém agora tente adicionar esses links na própria biografia, a pessoa vai se deparar com uma mensagem de erro que diz que o Instagram não permite que usuários divulguem links pedindo para as pessoas adicionarem eles em outras redes sociais. De acordo com sites que perguntaram para o Instagram por que eles tinham feito isso, o Instagram respondeu dizendo que eles tinham removido a possibilidade de incluir links do tipo admin nos perfis dos usuários, porque isso era uma coisa que ninguém fazia, o que é mentira, cada vez mais gente faz isso, e esse não é o jeito que eles querem que as pessoas usem a plataforma deles. Essa não é a primeira vez que uma coisa assim acontece. Não faz muito tempo, o WhatsApp, que assim como o Instagram também pertence ao Facebook, implementou no aplicativo um código que desabilita todos os links contendo o endereço telegram.org, o que na época já foi visto como um golpe bem baixo e bem mesquinho, como se isso fosse impedir alguém de migrar para o Telegram. Depois disso, eles ainda mexeram no código de novo e também eliminaram a possibilidade das pessoas copiarem um texto que originalmente devia ser um link, caso a pessoa ainda quisesse acessar o link que era do telegram.org, copiando e colando ele manualmente no navegador. Uma pena que esse tipo de coisa esteja acontecendo, em especial o Instagram está mostrando com essa atitude que não sabe exatamente o que está fazendo, né? Se eles quiserem reter usuários, talvez seja uma boa ideia eles pararem de exibir a quantidade absurda de propagandas que a maioria dos usuários vem recebendo, ao invés de ficar perdendo tempo removendo o link da concorrência. E já que eu falei do WhatsApp, na sexta-feira eles publicaram na App Store uma atualização do aplicativo que corrige aqueles bugs que eu comentei aqui na quinta passada, que travavam o app, falava que o iPhone estava sem espaço quando ele não estava, ficava fazendo backup que não acabava nunca, aí o usuário não conseguia usar, e isso gerou uma avalanche de reviews negativos na App Store, com muita gente tentando avisar os outros usuários que o app tinha parado de funcionar. De acordo com as informações de atualização da versão 2.12.15, esses problemas foram resolvidos e agora os usuários vão poder continuar impossibilitados de copiar links do Telegram normalmente. Agora uma notícia boa a respeito do Facebook. Na sexta-feira, eles anunciaram uma novidade no Messenger, que é uma parceria que eles fizeram com o Spotify e que vai permitir que os usuários enviem links de músicas e até de playlists para os amigos pelo Messenger direto na tela de troca de mensagens. De acordo com a empresa, esse recurso está sendo liberado aos poucos tanto no iOS quanto no Android e pode ser acessado a partir do botão de mais recursos, que é aquele que é representado por um símbolo de reticências ali do lado de botões de microfone, foto, câmera e etc. Bem bacana. Agora eu vou falar da Samsung, que finalmente se pronunciou a respeito de toda a controvérsia da privacidade que vem dominando os principais ciclos de tecnologia nas últimas semanas. Muita gente vinha criticando a empresa porque ela não tinha falado nada, estava ali em cima do muro sem dar opinião nenhuma, mas na sexta-feira eles finalmente disseram que acham que a privacidade dos consumidores é extremamente importante e qualquer obrigação de enfraquecer a segurança dos dispositivos dos cidadãos acabaria enfraquecendo também a confiança dos consumidores. Já em relação especificamente ao caso da Apple, a empresa disse que ainda não sabe se decidiu se vai mandar para a corte um apoio formal, a exemplo do que outras empresas de tecnologia vêm fazendo. Na sexta-feira eu comentei aqui que diversas empresas como o Google, Facebook, Twitter e Snapchat já tinham se comprometido a apoiar a Apple formalmente nos tribunais, e de lá pra cá essa lista só aumentou. Outras empresas como o Reddit, Airbnb, eBay, Kickstarter, GitHub e até o LinkedIn também já confirmaram que vão enviar documentos à corte americana formalizando o apoio à Apple, apesar de haver quem diga que o LinkedIn só decidiu fazer isso para poder mandar para todo mundo um convite para adicionar essa galera toda à rede profissional deles. E por último, eu vou dar uma boa notícia para quem usa o Windows 10 e vem esperando a estreia da Cortana em português. Na sexta-feira, a Microsoft liberou uma versão de teste do Windows 10 que disponibiliza a Cortana em 3 novos idiomas, que são o espanhol para o México, o francês para o Canadá e o português para o Brasil. Essa novidade foi divulgada pela própria Microsoft no post do blog oficial do Windows, e além da informação de que a Cortana gosta de comer pastel, é verdade, isso tá lá mesmo, eles também disseram que o beta trouxe uma integração maior com o serviço Sway e que o update traz um jeito bem mais fácil de administrar lembretes. O beta do Windows 10 só está disponível para quem faz parte do programa Windows Insider, e para se inscrever é só seguir os passos descritos na matéria do Tecnoblog que está aqui na descrição do episódio. É
É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito e no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!